luminoso na psicologia junguiana, mas uma realidade palpável. A humanidade está no vórtice do seu desenvolvimento intelecto-moral. Para onde olhamos, defrontamos uma crise. E a palavra crise em grego quer significar início de mudança. Toda mudança é precedida de uma crise. Mas esta crise que abala o planeta terrestre tem uma razão fundamental. É a crise da criatura humana. Há 280 anos, um grande periodista e filósofo inglês, Thomas Hardy, asseverou que o homem do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Poderíamos dizer, parafraseando esse notável pensador, que o homem contemporâneo perdeu o endereço de si mesmo, devorado pela tecnologia de ponta, pelas notáveis conquistas da cibernética, viajando para fora, atingiu as estrelas, mas não teve a coragem de viajar para dentro para alcançar-se a si mesmo. Daí o grande paradoxo. A criatura que sonha com o mundo do cosmo não é capaz de manter a sua alegria íntima por causa do vazio existencial. Daí a depressão toma conta da Terra, os transtornos emocionais, os pântanos da mente, apresentando à criatura humana algo desfigurada no que é o mais sagrado dos ideais, o ideal do amor. Quando falamos hoje no amor, eis que a palavra sofreu tanta corrupção que o seu significado profundo deixou de existir para representar o transtorno conflitivo da libido, das paixões próximas, dos interesses pessoais. E diante desta paisagem atemorizante, não temos outra alternativa senão avançarmos na direção da descoberta de si mesmo, fazer a audaciosa viagem para dentro, tendo a coragem de perguntar quem sou, de onde vim, para onde vou, porque sofro. São as 4 interrogações enigmas do pensamento filosófico. Quando o Oriente desejou interpretar a criatura humana, utilizou-se da sua paranormalidade. Fritjof Capra, o físico quântico austríaco, ao escrever a obra memorável, o Tao da Física, assevera que o homem moderno gastou 6.600 anos de ética, de civilização, de pesquisa científica para penetrar na intimidade da energia. Mas que os nossos antepassados do Oriente tiveram maior facilidade nas suas escolas esotéricas, na comunhão com os desencarnados, no trabalho de consultar as pítias, os gurus, aqueles que se transformaram em verdadeiros intérpretes do mundo transcendental e por isso mesmo descobriram a imortalidade da alma. Esse grande enigma para o Ocidente encontra o seu início nos conflitos filosóficos da Magna Grécia, quando Anaxágoras, Anaxímenes, no período pré-socrático, tinham a capacidade de penetrar na interpretação do que hoje chamamos holograma. Para eles, a vida estava em tudo, o todo estava em cada parte, assim como cada parte encontrava-se no todo. Era dessa forma a visão científica de um holograma. Mas, ademais dessa conquista, compreenderam que vivemos um mundo de energia e que a matéria é ilusão dos nossos sentidos. Quando por volta de 1872, Sir William Crookes
detectou a matéria radiante, jamais poderíamos imaginar que um dia defrontaríamos as partículas de Higgs, essa partícula que é denominada pela física quântica como o pensamento de Deus. Tivemos que mergulhar na física newtoniana, viver as 3 propriedades da matéria, para lentamente, a partir de Röntgen, com os raios X, da extraordinária Madame Curie, da radiação, até a escola de Copenhagen, quando é apresentada a teoria da compensação. E logo a matéria se desagrega diante dos nossos olhos. E em 1905, Albert Einstein, ao nos oferecer a sua teoria da relatividade do tempo e do espaço, esclarece: vivemos num mundo de ondas, de pensamentos, de energias, de ideias. E logo, a ciência colocou nas nossas mãos esses instrumentos que diminuíram as distâncias, que nos tornaram pessoas civilizadas, que matamos impiedosamente, através dos nossos instintos primários, a herança atávica do nosso processo antropológico da evolução, porque a ciência não logrou modificar o caráter da criatura humana. Os povos mais civilizados hoje do planeta, as civilizações invejáveis, lutam contra a criminalidade, o terror, e vivemos o período do medo estampado em nossa face, quando conjecturamos a respeito do amanhã. As incertezas da filosofia, que foram muito bem definidas pelo notável Rudyard Kipling, ao apresentar o seu poema que lhe deu o prêmio Nobel, If. Se tu és capaz de enfrentar o mundo, as suas vicissitudes, de repetir a mesma história 1000 vezes, com entusiasmo da primeira vez, e lentamente Kipling vai lançando desafios e termina numa conclusão fascinante. Tu és um homem no sentido global da palavra, um ser integral, uma criatura que decifra o grande enigma da existência. Mas que temos feito? Procuramos fugir, procuramos abraçar o ego para triunfar hoje, em detrimento do self, para a conquista permanente do amanhã. Quando Jung apresentou a sua escala arquetípica, ânima, animus, ego, self, ele apresentou naturalmente no idioma alemão. E quando foi traduzido selbst para o inglês, encontrou na palavra self a perfeita representação da nossa busca interior. Somos poucos aqueles que valorizamos o self, embriagados pelo ego, pela filosofia epicurista do ter, do poder, do conquistar, do dominar, esquecidos de que acima dessa ambição vã, temporária, há um self de natureza imortal, que é o espírito que somos. Coube ao notável pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Arrivaille a sabedoria de penetrar na intimidade desse indivíduo através da comunicação mediúnica e dali sacar as mais belas expressões da vida, logrando o mais notável e avançado passo da filosofia ética, matando a morte. A morte perdeu seu sentido e a vida prolongou-se indefinidamente, através das comunicações espirituais, perfeitamente compatíveis. Quando Allan Kardec pergunta na questão 23 de O Livro dos Espíritos, que é o Espírito, as entidades venerandas respondem: princípio inteligente do universo. E Allan Kardec conclui: existem no universo 3 princípios: Deus, o Espírito e a matéria. E vai estabelecer que essa dualidade espírito-matéria complementam-se. Toda vez que a energia congela, matéria.
Toda vez que a energia desagrega, volta ao campo primitivo. Então a ciência espírita vem apressar o nosso processo evolutivo para superarmos as injunções do ego. Essa necessidade imediata do eu, do meu, de desfrutar, sem a análise profunda do amor no seu sentido de plenitude. Nesse sentido, recordo-me da notável psicanalista alemã, Hannah Wolff, que fazendo uma análise de natureza psicanalítica das personalidades históricas na terapêutica, estabeleceu que Jesus, portanto o homem Jesus, é o maior psicoterapeuta da humanidade. Porque enquanto a psicoterapia exige o diálogo, a busca no inconsciente através dos sonhos, das imagens, dos paralelismos, Jesus olhava o indivíduo, penetrava-lhe o cerne, ia além do ego e oferecia-lhe o mundo imenso da saúde integral. Isto é, não voltes a pecar, não voltes ao ego, para que não te aconteça nada pior. Ele se referia ao que hoje nós chamamos recidiva. A pessoa tem uma proposta de natureza depressiva, faz toda a terapêutica e liberta-se. Mas se não mantiver o equilíbrio ego-self, vai ter uma recidiva. E a depressão será mais cruel quando volta do que na primeira fase. E em breve, a repetição desse insucesso produz o estado de tragédia, porque o psicopata não tem mais capacidade de discernir, findando no suicídio destrutivo. Então merece considerar que todos nós hoje equipados como estamos, dos instrumentos da cibernética, das notáveis contribuições da comunicação virtual, não podemos mais viver viajando para fora. Temos que defrontar-nos e perguntarmos qual é a minha atividade na Terra. Não estou aqui por acaso. Não é um fenômeno fortuito. A natureza não poderia aplicar 2 bilhões de anos para consumir na falta de oxigênio do centro cerebral. Se nós mergulharmos nos estudos da ciência mais avançada, desde o Big Bang, há aproximadamente 12 bilhões de anos, teremos que convir que a teoria não explica a realidade do universo. Porque, segundo os teóricos, havia no universo 2 forças que se equilibravam. Uma delas potencializou-se, entrou em choque, e até hoje o Big Bang é captado pelos nossos radares. Porque se isso foi o princípio, temos que convir que esse princípio já tinha começado. Havia 2 forças. Então o Big Bang não é o início do universo. São as 2 forças que um dia chocaram-se e se tornaram o princípio da grande explosão. Mas então nós vamos ver que apenas há 4 bilhões de anos, da imensa Via Láctea, gelatinosa, em uma atitude de combustão, separa-se uma gama, que é o sistema solar. E nós vamos aparecer há 2 bilhões de anos, desde a primeira partícula, que é uma cadeia de açúcar, na intimidade das águas oceânicas, que golpeando as rochas, liberaram açúcares, que formaram o pequeno tubo, que hoje seria o nosso intestino. E desse tubo, primeira molécula, vão surgir outras, a terminar na escala zoológica de um ser como nós, 300 bilhões de células, em um circuito especializado, em um laboratório autossuficiente para a simples ausência do oxigênio no momento da morte cerebral, atingir o tronco encefálico. E disso advia a destruição. O nada é lutar contra o bom tom da lógica, do raciocínio. E era por esta razão que um célebre pensador francês de nome Broussais gritava no século passado: dai-nos uma religião científica. Necessitamos de uma religião científica para entendermos a vida, porque a filosofia superficial
disse Lord Bacon, leva ao materialismo. Mas uma filosofia profunda leva a mente à verdadeira religião. Surge o Espiritismo, uma filosofia de vida, mas em realidade um mapa científico de investigação, porque parte de um princípio vital para uma realidade de natureza eterna. E essa ciência, como bem definiu Allan Kardec, é uma ciência, não é a ciência, que estuda a origem, o destino dos espíritos e o relacionamento com o mundo corporal. Mas por que ciência? Porque investiga, utilizando-se do mecanismo da mediunidade e recorrendo a toda essa gama de fenômenos que estão incertos em O Livro dos Médiuns, na sua metodologia experimental, e que cada qual de nós pode repetir quantas vezes queira, como no laboratório da ciência. Mas não ficou aí. Ciência que investiga, filosofia que explica, mas ética moral que proporciona esta visão complexa do indivíduo e faz que ele se transforme para melhor. Portanto, religa-o à divindade através do Evangelho de Jesus, que é a obra mais notável do mundo. E diz o codificador, logo na primeira página do Evangelho, que a eleição da doutrina cristã é porque a sua ética é a mais bem formulada que existe. Mas poderíamos sintetizar toda essa ética apenas em uma palavra: o amor. Mas o amor no sentido profundo, no seu significado mais ético e racional, que é o olvido de si mesmo em benefício do seu próximo. Daí, a felicidade é possível. É possível como uma consequência, não como um meio. O meio são as nossas ações. A consequência, o estado de plenitude. A análise apresentada por Divaldo Franco evidencia que a crise que assola a civilização contemporânea não se restringe aos aspectos coletivos ou estruturais, mas radica, de modo mais profundo, na esfera individual. É como definiu Thomas Erde, a perda do endereço interior, o afastamento da consciência de sua essência espiritual. Apesar de conquistas notáveis na ciência e na tecnologia, o ser humano revela dificuldade de empreender a necessária viagem interior, onde se desvelam o propósito existencial e a identidade imortal. Inspirando-se na tradição filosófica oriental e nos estudos psicológicos de Carl Gustav Jung, Divaldo estabelece a distinção fundamental entre o ego e o self. O ego, moldado pelas exigências transitórias e voltado ao poder e à posse; o self, núcleo imortal da consciência, fonte de sentido e plenitude. Ao exaltar o ego e relegar o self, a sociedade compromete a harmonia íntima e alimenta o vazio moral. O espiritismo, alicerçado em ciência, filosofia e moral, apresenta-se como roteiro seguro de renovação. Pela mediunidade e pela observação, comprova a continuidade da vida, desfazendo o temor da finitude e reforçando a responsabilidade pelo próprio destino. A superação dessa crise exige a reeducação da alma, cultivando autoconhecimento, virtude e serviço ao próximo. Assim, o Espiritismo orienta e consola, reafirmando que a vida prossegue além do túmulo e que o destino final de todos é a perfectibilidade, em comunhão com o Criador. Nós iremos fazer umas parábolas, umas análises, e deixar que cada qual conclua da melhor maneira que lhe aprouver. O autor de um livro sensacional, publicado aqui nos Estados Unidos, que é Pântanos da Alma, escreve um fato muito curioso. Ele é um homem hoje de 84 anos e tem a oportunidade de manter uma clínica e uma clientela das mais respeitáveis. 4 meses seguidos não há uma vaga para qualquer paciente. Mas certo dia, ele recebeu um telefonema. Era uma voz muito doce, dizendo que precisava de uma consulta de urgência. E ele explicou que urgência com ele era para daqui a 4 meses. E a voz lhe disse que precisava no máximo de uma entrevista em 2 semanas. Porque era uma entrevista particular. Naquele momento estava colocando no correio uma carta com uma fotografia
para que ele pudesse examinar a expressão fotográfica daquela futura paciente. Ela desejava algo inusitado em psicoterapia. Ela queria falar, mas não queria ouvir. Ele não necessitaria de dizer uma palavra sequer. Ela pediu uma entrevista de 2 horas para que ela pudesse falar. E ele foi tomado de surpresa, porque inevitavelmente era necessário, depois do problema, a proposta da solução. Mas ela dizia que a solução estava na própria narrativa. E mais por curiosidade do que por outra questão, ele resolveu receitá-la, atendê-la e marcou um prazo de 3 dias. Aos 3 dias, ele esteve sem dormir de curiosidade. Havia recebido no envelope uma fotografia de jornal. E nessa fotografia estava uma senhora, na época muito jovem, de 20 anos aproximadamente, em um jornal amarrotado, olhando para uma criança e para uma outra mulher com outra criança no braço. A expressão era de espanto. A máquina fotográfica conseguiu captar a alma da paciente. Então ele passou a noite tentando interpretar. E no dia seguinte, ele recebeu uma dama de 70 anos, aproximadamente, muito bem vestida, com muito boa aparência, mas uma expressão de olhar que ele nunca vira em paciente nenhum. Atendeu-a e a primeira pergunta que ela fez: viu a minha fotografia? Pois é, tudo começou em Lubeck, na Polônia, quando eu tinha 20 anos. Era uma sexta-feira e eu saí para fazer compras. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, 1942. E estava na praça quando tropas hitleristas cercaram a praça e deram voz de prisão a todas as pessoas que ali estávamos. Todos nós fomos colhidos de surpresa. A grande maioria era constituída de judeus. Era o período em que se desejava extirpar da Europa o judaísmo. Foram reunidos e eu gritei: mas eu sou cristã, eu sei orar o Pai Nosso. E repeti. Um soldado deu uma coronhada com um fuzil e disse: na hora da verdade, todo mundo é cristão, mas você não pode negar que é judia. E novamente aplicou-lhe um golpe. Ela estava estarrecida. A sua família tradicional, aquela praça tinha o nome do seu avô, era polonês, mas para o nazismo a Polônia não significava nada, e o polonês era considerado suíno, não valia também coisa nenhuma, mas ela não era judia. E apesar dos seus protestos e das reações, ela foi jogada no camburão e foi levada num trem que viajou mais de 40 horas, numa promiscuidade terrível, a asfixia, a função humana, o desespero, até que saltou num campo de concentração e foi levada para o cárcere. Mas ela lutou terrivelmente, porque procurou esquecer daquela primeira noite quando ela chegou. A fila imensa, de um lado a câmara de gás, logo após o forno crematório, porque eram atos contínuos, e a fila imensa, crianças, mulheres, velhos, debilitados, entravam diretamente na câmara de gás, como se fossem insetos. E algumas mulheres, por serem fortes e saudáveis, eram poupadas para os trabalhos forçados. E ela vai andando naquela fila, desesperada. A sua família não tinha notícias. O desespero da angústia, quando ela vê a câmara de gás e percebe que a maioria das mulheres é levada para a câmara de gás. O pavor toma de conta da alma. E naquele momento, à sua frente, estava uma judia com um filho no colo e outro que lhe segurava a saia. E naquele momento, diante dos guardas ferozes, aquela estranha olha para ela e fala com o olhar: salve meus filhos. E empurra a criança menor para ela, porque tudo indicava que ela ia para a esquerda e não para a direita. E ela, apavorada, bem à porta da entrada da câmara de gás, quando a judia lhe empurra o filho, ela devolve-o. E os 3 adentram-se pela câmara de gás. Ela nunca mais teve paz. Ela viu que era responsável pela destruição daquelas vidas. Viveu e sobreviveu. Conseguiu voltar
a Varsóvia, a Lübeck. Conseguiu encontrar nos Estados Unidos membros da família. Conseguiu voltar à vida e veio morar na América. Aqui, então, aprendeu a língua inglesa, anestesiou a memória, apagou da mente aquela cena. Era impossível recordar-se. Tornou-se bibliotecária. E estava na biblioteca em Chicago, certo dia, quando teve a curiosidade de descer ao basement, onde estavam os arquivos do jornal em que trabalhava, organizando bibliotecariamente os seus tomos, quando viu a coleção dos periódicos de 1942. Pegou o jornal, abriu o volume exatamente na página em que estava aquela fotografia. Porque os alemães eram muito meticulosos. Fotografavam tudo, anotavam à perfeição. E o fotógrafo pegou o momento do seu espanto. Logo o pesadelo que estava no inconsciente acalmado irrompeu e ela começou a perturbar-se. Era responsável pela morte das duas crianças. Poderia pelo menos ter feito uma tentativa de salvar as duas vidas. Mas o ego não deixou. Primeiro a vida dela, pensou. E a imagem continuou atormentando. Ela se tornou judia. Estudou a Torá, os livros sagrados, mas não conseguiu encontrar a paz na religião. Violentava. Ela começou a praticar a caridade para tirar da sua mente aquele desespero, aquela culpa. Mas não conseguiu. E estava num estado desolador. Quando então ela se lembrou que há uma tradição hebraica de que a pessoa que tem uma grande culpa, se encontrar um dos 14 indivíduos bons, está absolvido pela divindade. E ela sabia que ele era uma pessoa boa. Queria confessar-lhe o crime, para então libertar-se totalmente. Ele ouviu toda a narrativa, ele não diga nada. Eu somente quero fazer a catarse, colocar para fora. Quando terminou, quase 2 horas depois, ela respirou fundo e disse, já encontrei a primeira pessoa que vai salvar a minha alma, a minha psique. Levantou-se e eu lhe disse, tome o seu dinheiro na entrada. Eu não posso cobrar uma consulta de algo que não fiz. Eu não lhe disse nada. E ela falou, não interessa. O dinheiro da consulta para mim não é nada. Eu busco a paz interior para poder ter a felicidade. A felicidade desapareceu de mim, porque aquela imagem está viva. É uma alma que me persegue, que me consome. E desapareceu. E nesse livro notável, ele escreve, espero que um dia, se o vi, tenha a oportunidade de ler-me. Gostaria tanto de saber se ele encontrou a paz. Os pântanos da alma do nosso inconsciente. Então, a primeira regra para a felicidade, seja complacente com você mesmo. Dê-se o direito de errar. Permita-se ser humano e conceda-se o direito de reabilitar-se. Não se julgue, não se condene, porque cada fato tem o valor do momento emocional de cada um. Uma atitude que eu tomo com medo é muito diferente da atitude que eu tomaria se estivesse em paz e em repouso. O meu comportamento na hora do júbilo é bem diferente do meu comportamento na hora da traição de alguém por mim. Então é necessário que o nosso julgamento não seja temerário. Ele é uma forma de análise da nossa conduta. Mas Sylvie merece que ela mesma se auto-perdoe, porque afinal foi o instinto de conservação da vida que agiu através dela. Os nossos instintos básicos, comer, dormir, procriar, que são de todos os animais, muitas vezes nos dominam com mais força e vigor do que a lógica, a razão, que nasceram muito depois. O amor vai aparecer em nossa psique mais tarde, quando o nosso terceiro cérebro, esse que nos liga à divindade, o neocórtex, que abre os seus horizontes na direção da vida transcendente, até Freud conclui que é a área da beleza, da grandeza, da divindade. E nós temos aí a área da mediunidade, na glândula pineal, cujas
substâncias se transformam em antenas que apontam na direção do infinito e que os chineses, 2000 anos antes de Cristo, denominavam como a flor de lótus, que se abre para captar o pensamento cósmico. E o esoterismo universal, há mais de 2000 anos antes de Cristo, já conhecia como chakra, o chakra coronário, com o qual nós temos o superconsciente, as percepções do porvir, a divindade em nós, até poder trazer do superconsciente à consciência os ideais de grandeza, de amor, de abnegação. Então ele termina dizendo que nós temos o direito de errar, e toda a psicoterapia é feita na base você não tem culpa. E o espírito Joana de Ângeles, fazendo uma análise psicológica, sugere que há duas palavras que nós vamos tirar dos dicionários: culpa e pecado. Porque toda vez que nós pecamos, temos que ser punidos. Toda vez que somos culpados, temos que ser castigados. Nós não temos necessidade nem de castigo, nem de punição. Então substitui culpa e pecado pela responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos, os bons e os maus. Como responsável, quando eu erro, eu tenho o dever de corrigir. O dever, não a punição. Corrigir o indivíduo não é um ato de punição, é um ato de reeducação. Então, a proposta do Espírito Joana de Ângeles é acabarmos com esta manifestação destrutiva, psicológica, perturbadora, a culpa. A maioria de nós tem culpas embutidas no inconsciente, de outras vidas, existências, ou desta, que se apresentam essas culpas de uma maneira muito peculiar, como timidez. Timidez é culpa do inconsciente. Narcisismo é culpa do inconsciente. Complexo de inferioridade é culpa do inconsciente. E assim por diante. Como o tema está um pouquinho pesado, eu reconheço, eu gostaria de contar um conflito que eu tinha. Eu tinha culpa e não sabia. Porque eu nasci no Nordeste, em Feira de Santana, na Bahia. E o pessoal do sul do Brasil tem muita inveja de nós, os nordestinos. Porque nós construímos São Paulo, construímos o Rio de Janeiro, construímos Belo Horizonte. Os baianos desciam para o sul e quando se cansavam ficavam em Minas Gerais. Daí então nós levamos a cultura e a civilização. Mas eu tinha no inconsciente a culpa de ser nordestino e achava que eu tinha uma cabeça desproporcional. Imagine que tem cada ideia que só a reencarnação explica. E no mês de setembro de 1967, eu fui à Inglaterra pela primeira vez. Eu estive em Portugal, Espanha, França e Inglaterra. E fui hóspede de um membro da Embaixada Brasileira, que também era espírita, pernambucano, me recebeu na sua casa. E para mim foi uma oportunidade muito boa, porque ele, um homem ilustre, me ofereceu uma visão da velha Inglaterra, da Albion. E nós mantivemos momentos culturais muito elevados. Mas era setembro, dia 5 de setembro. E ele disse: Divaldo, quero lembrá-lo que no dia 7 haverá uma recepção lá na embaixada. E o meu complexo de inferioridade logo gritou: quem és tu para ir à embaixada? E eu sorri para ele e disse assim: que bom, mas eu não irei. Mas como não irá? Não, imagine, eu ir à embaixada do Brasil. Naquela época era um nobre embaixador como outros. Eu prefiro ir a qualquer outro lugar. Irei a Oxford Street, a qualquer coisa. Mas a embaixada eu não vou. Mas por quê? Porque eu sou um pobretão. O que é que eu vou fazer lá? Estarão lá representantes de autoridades, personalidades ilustres. Ele disse: mas são todas criaturas humanas. Eu mesmo sou um pobre do Recife. Mas você é inteligente. Bom, era a desculpa do meu complexo de inferioridade. Ele disse: mas olha, todos nós iremos, a minha família e você, nosso hóspede, irá. Eu não quis ser delicado e disse: vamos ver. Mas se você quer me agradar, poupe-me. Não tenho nenhum interesse em ir à embaixada. No dia seguinte, pela manhã, ele perguntou-me: Divaldo, você tem fraque? Eu perguntei: o quê? Fraque. Aquela roupa pinguim. Eu digo: não tenho. Ele disse: porque a recepção vai ser com toda a formalidade. E dei graças a Deus. E fiquei contente, porque não tinha. Ele disse: não tenho. Ele disse: não é problema. Nós vamos aqui a uma loja de Londres que aluga tudo, até perispírito a gente aluga. Então, eu não tive outra alternativa, fui e notei a diferença entre um empregado de uma loja de Londres e um empregado de uma loja de Salvador. Lá em Salvador, quando a gente chega, o empregado pergunta: o que é?
já está com mau humor porque a gente vai dar trabalho. Mas em Londres, não, veio aquele rapaz assim, boa tarde, sir. Eu digo, nossa, ele está me confundindo, porque me chamava de sir. Muito bem. E meu amigo falou, eu peguei uma palavra aqui, outra ali, e ele veio com o traje, mandou eu provar, eu vesti, parecia uma luva, que havia sido feito para mim. Naquele tempo eu tinha um corpinho de toureiro. Agora eu continuo com o corpo de toureiro aposentado, é claro. Então ele me olhou e disse, agora vamos ver o chapéu. E foi e pegou lá o tal do chapéu. Fez um movimento, saiu a parte, colocou, não entrou na cabeça. Eu dei graças a Deus, a minha cabeça. Disse, mas que bênção. Mas mantendo a dignidade. Ele foi, trouxe um número maior, acho que era o maior que tinha na loja. Tentou colocar, nada, não entrou. Então ele saiu novamente e demorou. Uns 10 minutos depois ele veio e botou, entrou como a luva. Ele, meu Deus, que provação. Antes não desce. Aí eu perguntei a ele, o que é que o senhor fez? Ele disse, descosturei atrás e coloquei um elástico. Então, dá em qualquer cabeça, até de elefante. O problema é que eu tive que ir ao desfile da embaixada. E eu disse ao meu amigo, fique na frente, eu não falo inglês. Ademais, eu não conheço o cerimonial, a etiqueta, e posso sair do prumo, posso dar uma baianada. Ele riu muito e disse, não, Divaldo, eu ficarei à frente. Quando nós estávamos entrando no salão, tinha um mestre de cerimônia, à porta, ele batia com um bastão muito bonito, a inglesa, perguntava o nome, a função, e anunciava ao salão imenso. Quando nós estávamos chegando, alguém tirou o meu colega da fila. Quando eu quis respirar, um perguntou, what your name, please, mister? Eu digo, Ave Maria, Mr. Franco. E a sua função? Eu disse a minha função. Nothing. Ele disse, nada. Então ele bateu o bastão, Mr. Nada. O auditório todo olhou para Mr. Nada. Eu aí desci a escada, com uma certa nobreza, quase caí, e apertei a mão do embaixador. Na hora que eu apertei a mão do embaixador, ele me perguntou assim, Mr. Franco, Mr. Nada? Ele disse, nada, embaixador. E o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu digo, eu sei. É que eu sou hóspede do secretário. E vim, ele me exigiu vir. Você então é aquele rapaz lá da Bahia? Eu digo, sou sim, senhor. Aquele que é médio? Eu digo, ai meu Deus, sim, senhor. Então eu fiquei aqui ao lado, que minha mulher também é. Ai, mas foi uma beleza. Eu fiquei ao lado, o embaixador, a embaixatriz e Mr. Nada. Daí por diante, eu superei o complexo de inferioridade, mandei medir a cabeça, fiz teste. Era até, podia ser um pouquinho maior para ter mais cérebro. Então, era um conflito. Qualquer coisa, eu me achava menosprezado. São, portanto, culpas de existências pretéritas desse nosso inconsciente. Então, Sylvie está ainda pelo mundo procurando o perdão. Mas eu encontrei logo depois a felicidade. Porque pude interpretar os desafios humanos graças à filosofia espírita. Na sua grandeza ímpar, o Espiritismo me situou na condição de filho de Deus. E quando eu descobri que eu era filho de Deus, uma emoção estranha tomou conta de mim. Quando algo me acontecia e acontece negativamente, eu digo assim, papai é que é culpado, porque a minha hereditariedade é divina. Portanto, se eu errei, é porque ainda não descobri a fonte da permanente sabedoria. O perdão é um dos mais elevados exercícios da moral cristã e um imperativo da consciência desperta para as leis divinas. Na visão espírita, ele não constitui mera concessão emocional ou gesto de condescendência, mas sim um ato de libertação, pelo qual o espírito rompe os liames sutis que o prendem às vibrações do ressentimento. Dessa forma, o perdão estende-se em duas direções indispensáveis. A primeira delas é o auto-perdão, que liberta o espírito da culpa estéril, e a segunda é o perdão ao próximo, que rompe os liames com a mágoa e a raiva. Ambos se entrelaçam, pois aquele que não se reconcilia consigo mesmo dificilmente alcançará a plenitude da indulgência para com os outros. O auto-perdão, em sua essência, não é complacência para com o erro, nem esquecimento inconsequente das próprias faltas. Trata-se de um movimento consciente de reconhecimento da imperfeição, seguido da decisão firme de corrigir o rumo. Ao admitir as próprias falhas, sem se entregar à culpa estéril, o espírito se abre à renovação, entendendo que todo equívoco representa uma oportunidade de aprendizado. Como nos ensina a codificação kardeciana, o arrependimento é o primeiro passo para o progresso moral. Contudo, é indispensável associá-lo à expiação e à reparação,
para que a consciência se pacifique e retome a marcha ascensional. O perdão ao próximo, por sua vez, exige a compreensão de que todos se encontram em diferentes estágios de evolução. Reconhecer a limitação alheia é admitir que também somos portadores de imperfeições e que a justiça divina concede a todos, indistintamente, as mesmas oportunidades de reabilitação. Perdoar não significa compactuar com o erro ou abdicar do discernimento, mas, sim, libertar-se do peso das ofensas, confiando à lei de causa e efeito à justa condução dos acontecimentos. Na visão espírita, ao perdoar, o indivíduo liberta não apenas o outro, mas sobretudo a si mesmo, interrompendo ciclos de animosidade que poderiam se prolongar por múltiplas existências. Ao unir o auto-perdão ao perdão ao próximo, o ser humano estabelece um eixo de harmonia interior que favorece o progresso espiritual. Liberto da prisão mental da culpa e da mágoa, torna-se capaz de cultivar a serenidade, a fraternidade e a humildade, valores indispensáveis à construção da paz íntima e à vivência do Evangelho. Assim, a prática constante do perdão, em ambas as direções, constitui um dever sagrado para aquele que busca a ascensão moral. É nesse exercício diário que se concretiza o mandamento de amar, não apenas na superfície das palavras, mas na intimidade dos sentimentos. O auto-perdão nos reconcilia com a nossa história. O perdão ao próximo nos reconcilia com a vida. E ambos, iluminados pela compreensão espírita, nos reconduzem ao amparo do Criador, que sempre nos perdoa e nos chama, com infinita paciência, à perfeição que nos está destinada. Agradeço sua audiência, ela é muito importante para nós e espero que tenha gostado desse conteúdo. Te convido ainda a conhecer outros vídeos navegando pelo nosso canal, ou, se preferir mais vídeos sobre essa temática, basta acessar os links na descrição desse vídeo. Caso ainda não seja inscrito, aproveite agora a oportunidade e ative o sininho das notificações. O YouTube tem reduzido as entregas de conteúdo sem essa ativação.